Em 2005, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a então ministra da Casa Civil de Lula, Dilma Rousseff, disse uma frase que marcaria o legado do seu governo mais de 10 anos depois. Despesa corrente é vida. Ou você proíbe o povo de nascer, de morrer, de comer ou de adoecer, ou vai ter despesas correntes. A frase seria um presságio da perda de controle das contas públicas durante o governo Dilma, que resultou no primeiro resultado negativo em mais de 16 anos em 2014, e na consequente crise de sustentabilidade da dívida, que saiu de 51% do PIB para mais de 70% na data do seu impeachment. A situação foi tão extrema que o governo de Temer passaria uma das mais controversas leis para tentar estabilizar o crescimento da dívida: o teto de gastos. Tá, mas espera só um pouquinho. Se a dívida pública no Brasil chegar a 70% do PIB e gerou uma crise de sustentabilidade, como é que é possível que há tantos outros países em que esse número é tão maior que chega até a superar o tamanho do PIB e mesmo assim eles estão bem longe de ter uma crise de sustentabilidade? Pior ainda, eles pagam juros muito menores do que o que a gente paga na nossa dívida. Será que tem um segredo que esses países desenvolvidos estão escondendo de propósito do resto do mundo para que eles consigam pagar juros menores nas suas dívidas exorbitantes? Afinal de contas, o que é realmente e como que funciona essa tal de dívida pública? Desde que governos são governos, há registros de dinheiro sendo pego emprestado para financiar as despesas do Estado. Mesmo na época feudal ou medieval, os governos, ou nesse caso governantes da época, pegavam dinheiro emprestado para financiar as suas campanhas e expedições militares com bancos internacionais, como esse aqui em Genoa. Mas elas não eram realmente dívidas públicas, porque os detentores delas não eram tanto o governo como um todo, já que não havia participação popular, mas sim os reis e a coroa da época. Na verdade, a dívida pública nos moldes como a gente conhece hoje só foi emergir no final do século XVII, após a Revolução Gloriosa na Inglaterra, quando o Estado de Direito e os controles parlamentares sobre o poder monárquico se firmaram. Lá surgiram as bases para o sistema que a gente usa até hoje, de títulos da dívida pública emitidos pelo governo e negociados com liquidez em mercados secundários de bolsa ou de balcão. Tá, mas o que todo esse jargão significado é bom, né? Mas o que todo esse jargão complicado significa e como é que isso se aplica ao Brasil? Bom, a dívida pública ela é essencialmente um empréstimo que o governo pega para financiar as suas despesas quando a receita advinda de impostos e contribuições não é o suficiente. Assim como quando você precisa de dinheiro para fazer um investimento, mas a sua renda mensal não é o suficiente para fazer isso, você iria no banco e pegaria um empréstimo, o governo também pega um empréstimo emitindo títulos da dívida pública e vendendo eles para investidores interessados. E o órgão do governo responsável por fazer essa emissão de títulos é o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é como se fosse o caixa do Brasil. É ele que recolhe as fontes de receita do governo, como o dinheiro que é arrecadado através de impostos, e destina para as diferentes despesas do governo, como, por exemplo, previdência, folha de pagamento, programas sociais, infraestrutura e outras coisas. Se as despesas forem maiores que a quantia que o governo consegue arrecadar com impostos, o Tesouro precisa cobrir essa diferença pegando dívida. E o instrumento através do qual ele faz isso são os títulos da dívida pública. Se você tem conta em qualquer uma dessas corretoras moderninhas, você provavelmente é familiarizado com o Tesouro Direto, que é o programa do governo através do qual pessoas normais, como eu, como você, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que eu sou mulher, como Daniel, podem comprar títulos da dívida pública e financiar diretamente o governo em troca de um rendimento atrelado a uma taxa de juros ou à inflação. E como o governo tem milhares de credores diferentes e diversos tipos de títulos, esse processo de pagar juros, amortizar a dívida velha e emitir dívida nova acontece praticamente o tempo inteiro. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês como é que isso acontece. No final de 2021, a dívida pública federal totalizava 5,61 trilhões de reais, ou cerca de 64% do PIB do país. Ao longo de 2022, essa dívida teve um custo de 556 bilhões em juros, que foram acrescidos ao estoque total. No mesmo período, venceram 1,28 trilhões do estoque da dívida,
que tiveram de ser pagos com 228 bi de recursos orçamentários, ou seja, dinheiro do governo. Essa maior parte restante foi refinanciada, ou seja, trocada por emissões de dívida nova, a rolagem da dívida. E em cima disso foram emitidos mais 10 bi em títulos novos, com tudo isso movendo o estoque da dívida para 5,95 trilhões no final de 2022. E aqui é um excelente momento para falar daquele gráfico picareta que aparece todas as vezes que a gente discute dívida pública na internet, da auditoria cidadã da dívida. Esse gráfico, ele junta tudo que eu acabei de explicar e mostrar para vocês de juros, amortizações e refinanciamento da dívida e dá a entender que quase metade do orçamento do governo é gasto só com despesas relacionadas à dívida. O que é falso. A maior parte da dívida é refinanciada, como vocês acabaram de ver. E o custo efetivo são só os 556 bi em juros. Bom, eu sei que não é pouco isso, mas se a gente fizer a conta relativa ao orçamento, isso dá cerca de 13,7% do orçamento, e não metade, como o gráfico dá a entender. E ainda assim, por conta de que a gente raramente teve um superávit primário desde 2014, a maior parte dessa despesa é paga só com mais emissão de dívida, e não com receita de impostos ou contribuições. Bom, de volta para o gráfico. Os credores da dívida pública são, em sua maior parte, instituições financeiras, fundos de investimento, recursos da Previdência, investidores não residentes no país, seguradoras e até mesmo o próprio governo, que empresta para ele mesmo. Somando todos esses grupos e mais as dívidas de estados e municípios, a gente tem a dívida bruta do governo geral, que representa atualmente cerca de 73% do PIB brasileiro, com um custo real de 6,9% ao ano. Esses valores podem até parecer razoáveis inicialmente, mas se a gente comparar eles com a dívida de outros países, como França, Japão e os Estados Unidos, dá pra gente perceber que, em termos percentuais e principalmente absolutos, o tamanho da nossa dívida realmente não impressiona. O que impressiona, sim, e não no bom sentido, é o custo dela, que é muito maior do que desses outros países. Então, qual que é a pegadinha? Se a dívida do Brasil nem é tão grande assim, por que a gente teve uma crise de sustentabilidade e por que a gente paga tão caro nela? Bom, é complicado, mas a resposta para a maior parte disso está em uma palavra: risco. Vamos fazer um exemplo com um banco e imaginar duas pessoas, a Patrícia e o João. Patrícia é uma empresária bem-sucedida com bastante patrimônio, múltiplas fontes de renda e um histórico de boa pagadora. Se ela vai pedir um empréstimo no banco, pelo perfil dela, o risco que ela oferece para o banco é muito pequeno, o que significa que ela consegue pegar muito crédito a um custo baixo até que o banco comece a desconfiar da sua capacidade de pagamento. Por outro lado, o patrimônio do João é um Corsa 2005 e a casa que está amarrada no financiamento há mais de 20 anos. Ele tem um emprego que garante seu sustento mensal, mas não sobra muito dinheiro. E por mais que nos últimos anos ele não tenha tido muitos problemas financeiros, ele já teve histórico no SPC e Serasa há um tempo atrás. Com o perfil do João, se ele for no banco pedir um empréstimo, ele até vai conseguir, mas uma quantia muito menor do que a Patrícia. E vai muito menos tempo entre ele acumulando dívida até o banco desconfiar que ele consiga pagar e parar de oferecer empréstimo para ele. Não só isso, mas como o banco pode escolher entre emprestar para a Patrícia ou para o João, ele só vai emprestar para o João se ele compensar essa diferença de risco pagando uma taxa muito mais alta pelo empréstimo. Os bancos têm até um sistema para categorizar pessoas como João e Patrícia pelo risco oferecido com base no seu histórico e perfil, o score ou rating. E assim como esses dois indivíduos, os países também têm ratings de crédito. Essa é uma das principais razões pela qual o Brasil, com uma dívida PIB muito mais baixa do que os Estados Unidos e o Japão, por exemplo, começou a ter problemas. Os investidores e credores simplesmente não têm tanta confiança na capacidade do Brasil sustentar sua dívida quanto eles têm nesses outros países. E, sinceramente, por que eles teriam? O Brasil tem um longo histórico de não honrar seus compromissos financeiros,
com exemplos até relativamente recentes disso. Para ficar restrito em apenas 2 casos, em 1987 o governo Sarney suspendeu unilateralmente o pagamento dos juros da dívida internacional, devido à falta de reservas cambiais. Já em 1990 ocorreu o famoso congelamento da poupança no contexto do Plano Collor, que confiscou não só o dinheiro na poupança dos brasileiros, mas também fundos de renda fixa, CDBs, dinheiro em conta corrente e no overnight. Ou seja, baseado no nosso histórico político e institucional, o Brasil não é lá um dos países mais estáveis para se emprestar dinheiro e ter certeza de que vai se receber de volta. E isso acaba refletindo no nosso rating. Isso sem falar que a economia brasileira é muito menos produtiva do que a desses outros países desenvolvidos. Por essa razão, faz muito mais sentido comparar o estado do Brasil não com eles, mas sim com os nossos pares emergentes. E aí a gente consegue ver que a nossa relação dívida-PIB é, no melhor dos casos, desconfortável. Então, o que o Brasil pode fazer a respeito disso? Bom, a primeira solução que a gente bolou, o teto de gastos, tinha suas limitações e acabou se esgotando. O que quem defendia o teto na época acreditava era que, ao introduzir um limite para quanto o governo consegue gastar, isso forçaria o Congresso e o governo a discutir melhor o orçamento e a priorizar gastos em áreas essenciais ou mais produtivas e cortar gastos em investimentos ruins ou em privilégios desnecessários. E, bom, 6 anos depois a gente sabe que não foi exatamente isso que aconteceu, e que acreditar que o nosso Congresso tomaria a melhor decisão quanto à aplicação do orçamento era tão ingênuo quanto acreditar que o Grêmio ia ganhar do Real Madrid no Mundial. O Congresso ele simplesmente cortou verbas da parte mais fraca da equação, como pesquisa e tecnologia, e para não ser obrigado a cortar privilégios, ele simplesmente passou por cima do teto com emendas e projetos de lei. Mas não é como se o governo atual, mesmo com toda a sua retórica inflamada contra a austeridade malvadona dos neoliberais, não reconhecesse a necessidade imposta pela realidade de manter a responsabilidade fiscal. A única questão pertinente é, será que esse arcabouço fiscal novo do Haddad é o suficiente para recuperar a credibilidade fiscal do Brasil e fazer baixar os juros de forma estrutural no país? Bom, ele definitivamente é melhor do que nada e do que o teto que foi furado inúmeras vezes no governo Bolsonaro. E para acalmar os ânimos do mercado, ele tem sido efetivo até agora. Porém, muitos economistas veem com ceticismo as promessas do governo a respeito da arrecadação necessária para atingir o superávit fiscal proposto por esse novo arcabouço, que seriam, no melhor dos casos, otimistas. No melhor dos casos, otimistas e no pior dos casos, completamente fantasiosas. Em entrevista ao jornal O Globo, a Zeina Latif, por exemplo, afirmou que se por um lado o arcabouço evita cenários extremos de descontrole fiscal com algum compromisso do governo, ele não ajuda a ter juros estruturalmente mais baixos no país. E também que não é algo que se enxergue de fato que vai levar a superávit nas contas públicas e estabilização da dívida em relação ao PIB. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. E se você gostou do conteúdo, considera, além de se inscrever no nosso canal, dá uma olhada no nosso conteúdo em outras redes sociais. A gente tem um site do Economia Mainstream, que eu vou estar deixando aqui para vocês darem uma olhada, e o nosso perfil no Instagram, onde a gente posta coisas mais rotineiramente. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é André, eu sou economista e faço vídeos de vez em quando, e eu vou estar deixando também o meu canal aqui para vocês darem uma olhada. Eu ainda não posto muita coisa por lá, mas no futuro vou estar querendo mudar isso. No mais, muito obrigado e eu vejo vocês na próxima.